Jacó se apaixonou por Raquel desde a primeira vez que ele a viu. Então, completamente apaixonado, Jacó fez um acordo com seu futuro sogro para ter o direito de se casar com Raquel. O problema é que Labão enganou Jacó no dia do casamento e ele acabou se casando primeiro com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Então a história das duas irmãs como esposas de Jacó não foi fácil. Elas rivalizaram pelo amor e pela atenção de Jacó. Embora Raquel fosse a esposa que Jacó mais amava, ela ficou durante muitos anos sem conseguir engravidar, enquanto que sua irmã Lia conseguia dar filhos a seu marido. E parece que Raquel tentou de tudo para ter a alegria de ser mãe. Ela usou mandrágoras, que naquele tempo tinham a fama de promoverem a fertilidade nas mulheres, mas não conseguiu engravidar. Ela também chegou a recorrer a um antigo costume da época que permitia que ela fosse mãe legal dos filhos de seu marido com uma serva pessoal. Mas depois de muito tempo, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Raquel e permitiu que ela tivesse filhos. O poder de fazer de Raquel mãe estava definitivamente nas mãos de Deus, e não num artifício legal de um antigo costume, ou mesmo nas supostas propriedades de uma planta. E foi assim que Raquel deu à luz a José, aquele que mais tarde se tornou governador do Egito e foi usado por Deus para livrar a família da aliança num período de crise. No nascimento de José, Raquel não apenas reconheceu que ela havia sido mãe pela intervenção divina, mas também expressou sua vontade de ter um segundo filho. Por isso ela disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. E então o texto bíblico diz que Raquel deu ao menino o nome José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois de alguns anos, quando Jacó já tinha saído das terras de Labão, o pedido de Raquel foi atendido e ela mais uma vez engravidou. A Bíblia não fornece qualquer detalhe sobre o período de gravidez de Raquel, mas informa que o seu parto ocorreu perto de Efrata, um nome alternativo na Bíblia para Belém. Então foi no momento do parto que Raquel teve complicações. Nos tempos antigos, os partos sempre representavam um risco muito grande para as mulheres, devido à falta de recursos daquela época. Uma complicação qualquer podia implicar em algo extremamente grave que muitas vezes levava a mulher à morte. Mas aparentemente Raquel conseguiu sobreviver tempo suficiente para chamar o menino pelo nome Benoni. O nome Benoni expressava toda a aflição de Raquel naquele momento, e seu significado possui o sentido de filho do meu sofrimento ou filho da minha aflição. Entretanto, o texto bíblico diz que Jacó mudou o nome do menino para Benjamim, cujo significado é filho da mão direita. Sem dúvida, algumas coisas chamam a atenção na morte de Raquel. Muitas pessoas ficam intrigadas pelo fato de Raquel ter morrido ainda jovem. Nesse sentido, uma ideia frequente é que Raquel teria morrido como consequência do seu pecado ao furtar os ídolos de seu pai. Naquela ocasião, sem saber o que Raquel havia feito, Jacó afirmou que a pessoa responsável pelo furto era digna de morte. Então quem tenta relacionar a morte de Raquel com esse incidente, defende que a morte de Raquel teve a ver com esse pecado e a consequente maldição de Jacó. Contudo, em nenhuma parte a Bíblia faz esse tipo de conexão. Afirmar que Raquel morreu como retaliação do que ela havia feito ou por uma suposta maldição lançada por Jacó sobre ela é colocar palavras além do que está escrito no texto bíblico, ou seja, é tirar conclusões precipitadas ao afirmar algo que a Bíblia não diz. Apesar de ter sido errado o que Raquel havia feito, independentemente de qual foi a sua real motivação, seja por questões de direitos de herança ou por questões religiosas, ela não era a única na família de Jacó que havia carregado deuses estranhos na fuga de Padã-Arã. E antes de subir a Betel, todos esses ídolos foram abandonados. Mas de fato, ironicamente, a mulher que disse: "Dá-me filhos, se não morro", anos mais tarde acabou morrendo justamente num parto. Contudo, isso também não implica num tipo de poder místico das palavras, de modo que a morte de Raquel foi resultado dessa sua declaração. Na verdade, ao dizer "dá-me filhos, se não morro", Raquel usou uma hipérbole para expressar a profundidade da sua angústia. Embora ela fosse a esposa amada por Jacó, ela considerava que a falta de filhos lhe tirava todo o brilho da vida.
O sentimento de Raquel era semelhante ao sentimento de Ana, que antes de se tornar mãe do profeta Samuel, enfrentou extrema tristeza por sua esterilidade, assim como Raquel. Então, não há uma base bíblica clara para afirmar que a morte de Raquel foi um juízo de Deus por causa de algumas de suas atitudes específicas. Na verdade, embora aquele parto difícil tenha levado Raquel à morte, ali também suas orações foram respondidas. Ela havia pedido que Deus lhe acrescentasse outro filho, e o Senhor atendeu o seu pedido. Inclusive, enquanto sofria as dores do parto, de certa forma Raquel foi confortada pelo Senhor através das palavras de sua parteira. Em Gênesis capítulo 35 e versículo 17, nós lemos que em seu maior momento de dor, Raquel escutou: "Não temas, porque também terás este filho." Obviamente, quando Raquel soube que estava grávida de seu segundo filho, essa notícia trouxe grande felicidade a ela e a seu marido. No entanto, a mesma gravidez que trouxe alegrias ao lar também trouxe lágrimas, porque até que estejamos na pátria celestial, esta vida terrena é exatamente assim, um misto de alegrias e tristezas. No entanto, o povo de Deus encontra conforto e motivos para se alegrar até mesmo na dor. E foi assim que Jacó não enxergou em seu filho nascido naquele parto um símbolo de infelicidade, mas enxergou nele um filho a ser honrado. Sim, os crentes sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E na sequência da história bíblica, descobrimos que o primeiro rei de Israel era da linhagem do filho que Raquel morreu ao dar à luz. E mais, o apóstolo Paulo, o maior missionário da história do cristianismo, o homem que Deus levantou para propagar o evangelho para o mundo gentil, era um descendente de Raquel através de Benjamim. Após a morte de Raquel, a Bíblia diz que o seu corpo foi sepultado por Jacó no caminho de Efrata. Jacó também ergueu um tipo de memorial sobre a sepultura de Raquel, que permaneceu edificado por muito tempo. Nos dias em que Moisés escreveu o livro de Gênesis, o memorial feito por Jacó ainda existia. E na época do profeta Samuel, a localização da sepultura de Raquel também era conhecida. Mas com o tempo, sua localização parece ter sido perdida, apesar de existir uma tradição que afirma que a sepultura de Raquel ficava num lugar distante uns 2 quilômetros ao norte de Belém.